Então, por favor, vamos à nossa lição. Mensagem de ambientação, número 125. Estuda sempre. Incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para a meditação, torna-se o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam ao progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém, falo constantemente. Quando eu li, eu me identifiquei com um passado recente que eu procurava leituras, mas sem ser boas leituras. Às vezes, para ter mais conhecimento numa discussão, ou rebater alguém que falou uma coisa que eu não concordei e procurava aquilo ali. Mas esquece, aqui ela só fala em boa leitura, leitura que vai te engrandecer, leitura que vai te trazer conhecimento. Uma leitura fútil, né? Muitas vezes a gente fica nessa de leitura, ou até mesmo TV, alguma coisa assim, que não vai te trazer benefício nenhum. Então, ficamos com a nossa boa leitura, acho que a gente vai ganhar mais, a gente vai aprender mais. É. Mais alguém? Tá, ok. Então, vamos... Kardec nos orienta, né? Lá numa obra, no opúsculo que ele fez, de como organizar uma biblioteca espírita, né? E ele fala que nós devemos ter, quer dizer, existe uma condição, né? Depois que você tem o conhecimento doutrinário, você deve ler de tudo, para que, pelo filtro, né, que a doutrina te dá, você fazer a devida seleção. Ele fala, inclusive, de nós lermos as obras que eram detratoras do Espiritismo. Para quê? Para que você pudesse conhecer as ideias, né, divergentes e pudesse estar, então, diante desse conhecimento, pronto para não o ataque, mas a defesa da doutrina, né? Então, isso é muito interessante, do ponto de vista que Kardec traz nessa obra. E lá no Livro dos Médiuns, né, Mário, ele coloca lá os sistemas, ele lança todos os sistemas que foram de opositores à doutrina espírita, e ele vai explicando cada sistema daquele segundo os princípios da doutrina espírita. Kardec é muito didático, né, rigoroso nesse aspecto, ele explica tudo. Ele lê tudo, segundo Paulo, né, observe tudo e fica com o que é bom. Então, vamos ler os detratores também do Espiritismo, desde que conheçamos o Espiritismo, para poder saber o que é uma coisa e o que é outra. Mas desse sistema, Valdenir, ele fala de 4 que são de detratores e 2 é de coisas lógicas, entendeu? Então são 6 sistemas, mas 4 de detratores. Sim, ele mostra todos os sistemas, né? Eram sistemas que surgiram à época e Kardec, então, fazia a devida análise de cada uma delas, mostrando as incoerências, né, que elas sustentavam e o porquê que elas não eram possíveis, né? Então, está lá escrito realmente esse apanhado dos sistemas da época. Vamos, então, à nossa prece, por favor. Então, vamos dizer assim, meus amigos, queridos irmãos. Ah, Paizinho do céu, nós nos sentimos felizes e contentes por estarmos sendo agraciados em mais este momento, neste nosso dia da jornada terrena. Porque vós nos reservastes esses momentos com Jesus, o seu Filho amado, nosso irmão maior. Ó, Paizinho, não queremos perder essa oportunidade, por isso pedimos também que nós consigamos, junto aos nossos amigos espirituais,
os mentores espirituais e benévolos que coordenam cada uma das salinhas de aula na casa de cada um desses membros que tem o propósito de estar com Jesus e se instruir, não perdemos esse momento para gravarmos um pouquinho mais das informações que o mestre já nos trouxeram antes. Garanta, Paizinho, também que as vibrações que nós estaremos exudando, cada um de nós, que nós estaremos recebendo, que consigamos entregá-las a todos os cantinhos que, neste momento, se dedicam a estarem junto com o mestre, e façamos uma corrente única, entregando essas bênçãos que nos tornam muito felizes a todos aqueles que necessitam de um pouco de alento. Então, Paizinho, em vosso nome, em nome de Jesus, o nosso querido mestre, nós queremos dar por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Graças, Paizinho, que assim seja. Obrigado, Mauri. Vamos em frente, então. Verinha com a leitura, Valdenir nos comentários. Vamos. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E Jesus disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes, inicialmente, mostram que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, Está efetivamente... com o áudio fechado, Valdenir. Verinha, vamos dar um tempinho, eu estava com meu áudio fechado, desculpa. Ah, tá bem. Lembrando que estamos estudando o capítulo 23 do Evangelho, e o título do capítulo é Estranha Moral. Então, Kardec reuniu textos evangélicos, especialmente evangélicos, que aparentemente contrariam os ensinos de Jesus. E alguém que nos convidou, que nos conclamou a honrar a pai e a mãe, não pode ser contra, ou não poderia ser contra, a alguém sepultar o corpo de seu pai. Fora a falta de caridade até de Jesus não permitir que o filho sepultasse o corpo de seu pai. Então, a gente precisa entender essa lição, contextualizar esse texto e entendê-lo. E aí, gente, como eu sempre digo aqui, é a minha percepção. Eu entendo de um jeito, cada um pode entender de um jeito diferente. Mas aqui, inclusive, nós temos discutido isso bastante lá na rádio, né? Essa pergunta está sempre bailando lá na rádio. O que significa deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? E nós entendemos, nós lá na rádio, quase que é consenso do nosso grupo, né? Entendemos que Jesus estava falando de um tipo de morte que não é o que nós entendemos hoje como morte. O Emmanuel nos diz que a pior morte que podemos ter é a morte moral. Não é a morte física. A morte física, muitas vezes, é a libertação. Mas a morte moral, sim, é a pior morte que podemos ter. E quando Jesus diz, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele está falando, deixa para os mortos, segundo o Espírito, não segundo a carne, enterrar os mortos segundo a carne. Porque quanto a você, que está vivo, que quer me seguir, deixe seu pai, deixe que os mortos enterrem e vem você e me siga. Então, nós temos que destacar aqui dois tipos de morte,
a morte física, biológica, e uma morte moral, digamos assim, se eu posso usar essa expressão, morte moral. É a que Jesus está dizendo. Os mortos morais, que não estão preocupados com elevação, com crescimento, com evolução, cuidem dos mortos biológicos. Agora, você que está preocupado e quer me seguir, quer evoluir, quer caminhar, quer progredir, deixa os mortos. Os mortos, segundo a moral, enterrar os mortos segundo a carne. Assim entendemos essa passagem evangélica, e Kardec vai nos ratificar, de certo modo, mas vai nos explicar também com outras percepções, com outros ângulos de percepções. Diga, Carlos Santos. Poderia se entender também como deixar o desencarnado, né? Aquele que desencarnou, que esqueça o seu passado, né? Que deixe o seu passado para lá. E você me segue para não cometer os mesmos erros? Poderia ser por aí, não? Eu Exagerar demais. acho que não, Carlos. Viajar demais, né? Eu não entendo assim. Eu entendo que isso aí seria uma ilação, uma viagem, me permita que é brincadeira. Seria uma viagem, Também achei, só é. uma viagem na batatinha, né? Como a gente costuma brincar. Uma viagem na batatinha. Eu entendo que o morto, segundo a moral, enterre os mortos, segundo a biologia. Eu entendi assim, e eu, Antônio, o Mauro, já temos discutido isso na rádio algumas vezes, e isso é meio, como eu disse, é meio que consenso da gente entender dessa maneira. Mas, obviamente, que tem outras maneiras de se perceber também isso. O Pádua, só antes de passar para as meninas, Sim. o Pádua ele aborda essa passagem que eu corroboro, da questão daqueles que estão mortos para a vida espiritual, né? Uhum. Então, Uhum. aqueles que estão mortos para a vida espiritual, que fiquem para enterrar os mortos da vida física, né? Aqueles que não estão ainda envergados dentro dessa busca, como o Valdemir falou, da melhoria moral, né? Buscando a ascensão espiritual, aqueles que ainda estão muito presos à matéria. Então, esses fiquem aí para cuidar dos mortos físicos, né? E aquele jovem que já estava inclinado para as questões espirituais, Jesus então convida para que ele o seguisse. Então, a gente percebe que essa figura, né, que ele usa, aproveitando a fala do jovem, é mais nesse sentido, né? Porque aí faz toda a lógica, tem toda uma razoabilidade muito grande dentro dessa reflexão em você separar quais são os dois tipos de mortos, que é o que ele fala na questão, né? Um é morto para as questões espirituais, ou seja, não dá atenção, não busca, né, é alienado quanto a isso. Esse é o morto para a vida espiritual. Então, esses a quem Jesus, inclusive, quando dos gentios, também disse, não se preocupe com os gentios, o tempo dele virá. E para esse a mesma coisa, olha, não perca tempo com esse pessoal que ainda não, né, se interessou, não busca, é contrário às questões espirituais. Deixem eles aí vivendo a matéria, e você que já despertou para a vida espiritual, me siga. Então, aí, pelo menos na minha percepção, na nossa lá da rádio, faz todo sentido essa análise. E aí você abriu um outro campo aqui em cima da fala do Carlos, né? Porque, nesse caso, ele está dizendo, né? A morte física é absolutamente inexistente, porque o morto vai continuar vivo a partir daqui. Então, você enterra o corpo, mas ele vai ficar vivo. Então, deixa o corpo aí, porque isso é matéria. Desapega da matéria e vamos seguir a parte espiritual. Isso me abriu aqui agora, tá? Em cima da sua fala, me veio essa percepção. Diga, Silvânia. Oi, boa noite a todos. Não, o que eu entendi, Mauro completou o meu raciocínio também.
Eu entendo que os mortos são aqueles que não querem ter o conhecimento que esse jovem já estava Estava buscando, buscando. seguindo Jesus, né? Então, quando ele fala, ele diz para deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, que ele já tinha despertado, ele já estava vivo para aquilo, tipo, ele já os mortos são aqueles que não conheciam a boa nova, né? Não queriam, não se interessavam, como o Mauro falou. Então, eu entendo assim, mortos de conhecimento, né? E, logicamente, a questão de sem conhecimento, eles não podem se melhorar moralmente, né? Então, vai de encontro ao que vocês falaram aí. Perfeito. Obrigada. Diga, Rosângela. Oi, boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada, mas me situando Seja aqui bem-vindo. obrigada, nessa questão, esse entendimento do que, que foi dito, né? Eu não sei, não consegui captar, né? Mas eu tenho uma coisa muito clara para mim, né, com relação a esse culto à tristeza que eu acho que é velório, né, e sepultamento. Eu particularmente sou muito contra isso, né, e porque você tem que valorizar a pessoa em vida, né, enquanto ela está aqui, e não depois que desencarna, né, que morre. E aí vai para lá e se desespera e chora, enfim, fica horas num velório, né? Então, eu sou muito contra isso. E baseado nisso, eu já até conversei com familiares, né? E eu não quero velório para mim, né? Eu quero doar meus órgãos e ser enterrada ou cremada muito rápido. Não quero ninguém cultuando o sofrimento. E também já conversei com os meus pais que eu também não quero, né, ir no velório, no enterro deles, porque pelo mesmo motivo, né? Não estão mais ali, é um corpo, né? Então o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer em vida. E que minha filha que mora fora também do país, pedir também que já não venha, que siga a vida dela, e que faça orações para mim, né? Porque eu particularmente acho, principalmente velório, né? Um culto à tristeza e você alimentar ali o sofrimento de quem fica, né? É isso que eu queria colocar. Isso depende muito, Rosângela. Nós participamos, eu e o Mauro participamos recentemente de um velório onde não tinha tristeza. É claro que não tinha a alegria exuberante, né? Todo mundo contagiando. Não, mas todo mundo equilibradamente, até com saudade, já com saudade, mas equilibradamente participando de um velório. E foi muito equilibrado, foi muito bom. Então, depende muito do estado das pessoas. Nós precisamos, aí é a minha opinião, nós precisamos nos educar para entendermos. Morte não é fim de nada, a não ser da agregação de moléculas. Porque a morte ela desagrega. A única coisa que acontece é isso. Você não muda nada, não muda estado, não muda evolução, não muda absolutamente nada a partir daí. Então, eu creio que eu creio que fazendo ou não o velório, dependendo das pessoas que estão equilibradas, não vejo nada de errado, até por respeito àquele corpo que serviu para o espírito evoluir. E aquele corpo merece o respeito, merece as homenagens, digamos assim,
que se fazem necessárias, ou que se costumam se fazer, em homenagem à roupa que o espírito vestiu e que evoluiu com ela. Assim, Também é o sim, rito de passagem, né? sim. É um rito de passagem. Eu entendo a Rosângela, dentro da visão dela, né? A gente respeita, entende perfeitamente. Mas é cultural, né? Você fazer esse rito de passagem. Pode ser que para nós não faça diferença, mas para muitas pessoas, se não passar por esse momento, fica é como se faltasse algo, né? Parece que aquilo não aconteceu. É o momento, muitas das vezes, que a pessoa que faz a ficha cair, né? Que aquele momento se encerrou, que aquele relacionamento não vai persistir mais, né? Não fisicamente. Então, existem esses ritos, né? De passagem e que ajudam realmente as pessoas a vencerem esse momento, né? De despedida. Inclusive, né, Mauro, a elaborar o luto. Normalmente Sim, as pessoas precisam elaborar um luto. E nós passamos por isso com bastante intensidade na pandemia, onde as pessoas não podiam enterrar os seus mortos. E ficou uma espécie de vácuo nas pessoas que não puderam fazer isso. E eu recebi muita gente no consultório com essa queixa. Eu não enterrei o meu familiar. Ele não morreu. Eu não fiz um rito de passagem. Então, foi muito difícil para muita gente não passar por esse rito. Porque isso faz parte do luto. E nós precisamos viver o luto. E o luto não é só da morte, né? O luto é de qualquer perda. Mas estamos falando de morte. Então, viver o luto, vivenciar o luto, elaborar esse luto, é importante, com toda certeza. Faz parte desse processo. Assim também entendo. Sandra, você levantou a mão e baixou depois. Foi respondido? Você acabou me respondendo, e não só me respondendo, como me relatando no fato da perda do meu pai, né? Ele foi cremado e eu disse que não iria a enterro nenhum, de nenhum parente. E eu só fui a um parente que foi a mãe do Roberto, e não foi nada tétrico, muito pelo contrário, foi muito. Eu achei um ambiente de muita tranquilidade, apesar de ser católico, né? De muita tranquilidade. Eu tive boas lembranças. Mas como meu pai quis ser cremado, aquela situação da cremação, eu não sabia como isso ia me causar, resolvi não ter. Mas que ficou faltando o rito, como o Mauro falou, o rito de passagem ficou. Parece que ainda está existindo ele como pessoa e que não por minha própria vontade, por não ter participado, ficou um ponto de interrogação que eu ainda estou elaborando. É isso aí. Antes de passar para a Rosemary, a Natasha quer falar, tá, pessoal? Ela pediu lá Diga, no chat. Tasha. Boa noite. Então, é uma questão de cultura, né? Porque na terra do meu pai, quer dizer, eu digo terra do meu pai porque a Iugoslávia se dividiu, né? Então, o enterro lá era tapete vermelho no cemitério que mandava botar, tinha banda de música mesmo, ao vivo, né? Comes e bebes, era assim que nem se fosse uma festa. E ele falava e eu ficava achando que aquilo era um pouco de imaginação, né? Mas não, tinha fotos da banda, o pessoal da banda uniformizado, tocando a banda no cemitério, e depois ia para a festa. Então, é assim, eu não entendi aquilo, né? Mas é uma questão de cultura, né? Isso aí. Com certeza. Antes da Rose, então deixa eu falar mais uma experiência minha. Eu já vivenciei isso. Eu fui a um velório da mãe de um colega meu, era espírita, família espírita, ali no cemitério do Caju, e ao lado tínhamos um velório de um pessoal oriental, ao que tudo indica, japonês, tudo aparecia japonês. Então, eles tinham tudo isso. Eles tinham festa, tinham música, tinham comida. Eles estavam festejando. Eles estavam fazendo uma festa no velório
de um familiar deles lá. E, conversando depois, eles estão dizendo que esse que está indo já cumpriu a parte dele. Já veio, já fez o que tinha que fazer e está voltando para casa. O que está chegando causa preocupação. O que está nascendo causa preocupação. Porque a gente não sabe se ele vai cumprir a missão dele. Esse já cumpriu, já está indo embora. Então, é motivo de alegria. Então, é isso que a Natasha está dizendo. Na Iugoslávia eu não sabia, mas no Oriente, especialmente no Japão, tem essa cultura também. Diga, Diga, Rony. Rosângela. Tá. Boa noite. Eu estou falando devagar. Ontem eu tive que sair da aula. Acho que eu estou com um pedaço de palito. Fui comer um bife à rolé ontem antes da aula. Tá aqui atravessado. Hoje passei o dia na emergência. Mas vou Meu tentar Deus. falar. Então, em relação a isso, meu pai, minha sogra, eles moraram comigo, né, com a gente aqui, porque ficaram viúvos, tudo. E teve essa questão do velório, né? E pelo trabalho do meu marido, eu morava em Minas, eu sou carioca. Agora eu estou morando em Barra Mansa. E tem uns 15 dias, lá tem 5 anos que ela faleceu, vai fazer 6. Nós fizemos o transporte dos despojos dela para Rio Bonito, porque ela comprou lá. Ela era católica, ela não acreditava na reencarnação, nada disso. Então, por respeito ao que ela queria, né, que é bem caro trazer os ossos de uma pessoa de outro estado, é mais caro até que um velório, um novo enterro. Mas nós trouxemos ela, né? E lá também, em Minas, morei em João Molevade. Tem, assim, o velório lá é diferente do Rio. As pessoas servem comida, bebida, fazem aquela procissão, aquela carreata. Vai todo mundo da cidade, foi todo mundo também no velório e no enterro da minha sogra, né? E agora nós fizemos isso. Eu, assim, vou pensar, bom, ela não está mais ali, tenho certeza, né? Espero. Mas é o que vocês disseram, está sendo feito o desejo dela, uma coisa que foi respeitado, né? Dela. E foi esperado o tempo que podia fazer a exumação, fizemos. Meu pai, a mesma coisa. Aí eu já consegui, porque eu já estava morando em Barra Mansa, fazer o translado dele para o Inhaúma. Fiz o enterro dele lá, só que aí não tinha como fazer, colocar no jazido da família, foi para a gaveta. Agora, sábado, eu vou para o Rio e vou fazer essa exumação do meu pai. Porque também era o desejo dele. A família tem um apego, nunca vi. Meu Deus. Brigam por aquilo ali. Senhor. Entendeu? Mas eu tenho completa certeza de que isso aí, no meu caso, eu espero que não seja necessário, né? Eu tenha o entendimento, quando eu partir, que nada disso é necessário. Mas, por respeito ao que eles acreditavam, né? Aí a gente fez. Eu e meu marido fizemos. Perfeito. Entendeu? Para Então, nós, assim, para nós eu espíritas. não. Sim, fala, Osmar. Não, então, é isso que eu ia falar. E eu fiquei até aliviada, porque fiz, no final das contas, o que era o desejo deles, Era desejo. né? Dos dois. Para nós espíritas, vale a pena ler Obreiros da Vida Eterna. O André Luiz narrando, digamos assim, alguns desencarnes e velórios, né? Como o espírita deve se comportar num velório. Eu confesso, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito preocupado comigo. Pedi à minha família toda, minha mulher, filhos, lê esse negócio e tente, se eu morrer antes, logo tente viver dessa maneira aqui, faça dessa maneira aqui. Porque o André nos orienta aqui de como o espírito
desencarnante pode sofrer em função do fato que está acontecendo ali. Porque nem sempre ele está desligado automaticamente. Vai embora, nem sempre. Às vezes ele está ligado ao corpo e vai ficar ali até que o corpo seja sepultado. Então, o André nos mostra aqui os comportamentos legais e não legais, né? Legais aqui no sentido da gíria, né? O comportamento adequado e não adequado para a participação no velório. Então, espíritas, por favor, obreiros da vida eterna. Diga aí, Ronald. Boa noite a todos. Desculpa o atraso. Bom, a tendência realmente, hoje em dia, né, é a mudança desse cerimonial, né, de despedida. Né? Porque, primeiro, alto custo. Segundo, você vê que hoje em dia eles estão roubando tudo. Só não rouba a lápide lá porque é pesada. O pessoal lá no São João Batista, no Caju, aquelas ostentações bonitas e tal, estão sendo roubadas. E outra coisa, os países, na China também, só tem enterro assim, com caixão, com coisa, quem tem dinheiro. Quem não tem, é só enrolado num lençol e para sepultura, ou até cremado. Porque não, se for enterrar todo mundo na China com caixão, vai faltar madeira. Não tem madeira suficiente no mundo para. Eu acho que a tendência, né, até dentro das próprias religiões, é mudar esse conceito né, de fazer aquela cerimônia, aquela coisa toda. As pessoas hoje em dia acho que estão mais, vamos dizer assim, mais instruídas nessa questão, né? Estão vendo de uma outra maneira, penso eu, né? Mas, infelizmente, ainda tem gente que ganha dinheiro em cima da dor, né? Daquele que vai enterrar um parente. Eu soube de uma história de um político, não sei se ele ainda é vivo. Ele era de Itaguaí. Todo ano, era vereador, todo ano ele se reelegia. Mas por quê? A campanha dele. Aquele que votar em mim, toda a família tem um enterro pago. Pô, isso aí é moeda de troca, né? Absurdo. Mas existiu isso também aqui no Rio. Isso infelizmente existe em todos os lugares. Diga aí, Sandra. Você está muda? Eu queria fazer uma pergunta, Valdeni ou Mauro. No caso. Pode perguntar o que você quiser, desde que aceite, eu não sei como resposta. No caso de. Como é que fica a cremação? Eu realmente não sei, dentro do raciocínio espírita. A doutrina espírita, ou seja, Allan Kardec, não fala disso. Não fala de cremação. Quem fala de cremação é o Emmanuel, no livro O Consolador. Ele sugere que seja esperado 72 horas para depois cremar o corpo. Agora, tudo isso depende muito da evolução do espírito. Sim. Kardec, no velório do Sansão, ele evoca o Sansão numa parte e o Sansão vai lá dar uma mensagem para ele. Enquanto o corpo está sendo velado, ele está lá dando uma mensagem. Então, o Sansão não está nem ligado, não está nem aí para o corpo. Mas tem outras pessoas que vão ficar ligado ao corpo. Então, e ficar ligado ao corpo vai ter, ou pode ter, não vai, mas pode ter a sensação da queimação, do calor. Por isso, o Emmanuel não Kardec, sugere que a gente dê 72 horas após a parada cardíaca, digamos assim, ou parada cerebral, a morte cerebral, para poder cremar o corpo. É o que a gente sabe na doutrina espírita, que a gente sabe é isso. Pelo menos o que eu sei é isso. E também essas 72 horas não é um parâmetro fechado. Fechado, exatamente. Né? Porque nós sabemos que existem espíritos ligados ao corpo por décadas. Por décadas. Então, não são 72 horas que vão obrigatoriamente considerar que os espíritos estão desligados daquilo. O que eu acho importante é nós exercitarmos
a nossa relação com o corpo. Eu entendo que, uma vez desencarnado, acabou-se. Está lá, o corpo ficou para ali. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Quando a gente tem uma roupa que não usa mais, não importa se é nova, se é velha, eu não gosto daquela roupa, aquela roupa já não uso. E quando a gente doa, ninguém fica lá procurando, me devolve aquela minha roupa. Não. A gente deve ter essa mesma relação com o corpo, né, no momento do desencarne. Olha, essa roupa agora não me serve mais. Deixa ela aí, eu vou fazer outra coisa. Né? Porque se nós ficarmos apegados ao corpo, nós podemos criar situações de bastante aflição no episódio do desencarne. Não só pela cremação, não. No enterro natural também. Porque você pode ver lá, por exemplo, estar lá assistindo a decomposição. Você pode estar lá assistindo a ação biológica natural, né? E isso te trazer muita dificuldade, muita aflição. E eu não estou dizendo da questão das sensações, não. Apenas da observação. Então, nós temos que criar já essa relação com o corpo desde agora. Para quando nós estivermos diante do fenômeno natural da morte do corpo, nós não estarmos ali apreensivos, né? Criando dificuldade para nós mesmos no desenlace para a vida espiritual. Mas foi muito boa a sua pergunta, Sandrinha. Muita gente tem essa mesma dúvida. Muita gente tem essa dúvida. E tem um livro do Gerson, se não me engano, é O Suicídio e Suas Consequências, onde ele narra um fato, narrado por Humberto de Campos, de uma pessoa que suicida, uma mulher que suicida, e o corpo vai para a autópsia. E ela acompanha o corpo. E ela narra, depois, ela narrando a história, ela narra que ela fica muito incomodada das pessoas tirarem a roupa dela. E quando cortam a barriga, ela sente. Quando lavam, jogam aquele jato de água fria, ela sente tudo aquilo. Então, não é só o queimar, não é só o cremar. É todo o processo, como lembrou o Mauro, todo o processo pode, não vai sempre, tá? Pode causar essa dificuldade para o espírito. E nesse livro, o André fala isso. Nesse livro, O Obreiro da Vida Eterna. O André mostra isso. Alguns casos de pessoas que estão presas ao corpo já enterrado, mas o cordão fluídico ainda está ligado naquele corpo em decomposição e a pessoa não consegue sair do cemitério. Ela tem a sensação, segundo a narrativa do André, ela tem a sensação de os vermes comendo seu próprio corpo. Então, daí a importância de desapegar. A gente tem falado muito aqui do desapego, né? Desapegarmos das coisas materiais, das ideias, das crenças limitantes, de coisas que nos atrapalham, de poder caminhar. E nós, como espíritas, temos informações, temos literatura que nos ajuda nesse entendimento. Diga, Mirabelle. Bom, então, a gente pode receber a visita depois de uma situação dessa, como você falou aí, da suicida, né? Que acompanhou a água gelada, Pode ter intervenção de algum amigo espiritual, mesmo havendo um delito, ou sei lá, uma maldade contra si mesmo, um amigo espiritual para que retire ela dessa sensação e leve ela para um educandário espiritual, ou não, ou ela vai ter que passar por isso porque isso é natural mesmo. Ela vai ter que sentir todos os sintomas daquilo que ela mesma provocou. Lembrar aqui uma fala do Pádua lá na quarta-feira. O plano espiritual não é cartesiano. Para cada um, é uma situação diferente. Nós já falamos aqui. Duas pessoas que param o carro e pulam na ponte no mesmo momento vão para situações completamente diferentes. Então, não dá para singularizar ou generalizar. Não dá para generalizar. Cada um é cada um. Cada processo é um processo diferente. Agora, então, um pode receber ajuda como não.
A ajuda sempre vem. Ninguém está desamparado. O que pode acontecer é o ajudado não está percebendo a ajuda. Foi o caso do André Luiz, por exemplo. Lá no Brau, que eu não via nem a mãe dele. A mãe dele está lá e ele não vê. Mas a ajuda vai estar sempre. Ninguém está ao desamparo. No reino de Deus, não tem Então, abandonado. essa que se suicidou, ela estaria pagando não, desculpa, usei a palavra errada. Ela estaria colhendo o que plantou. Então não tem como interferir. Tá, entendi. O livre-arbítrio, cada um. É uma ação natural, Sandra, porque se não houve o desencarne pelo processo natural do desencarne, independente do estilo, tá? Se foi morte violenta ou não, mas se aquele desencarne estava programado, o espírito vai se desligar do corpo. Beleza? Porque os laços fluídicos já estavam ali prontos e a espiritualidade pronta para receber aquele irmão de volta à vida espiritual. No caso do suicida, não é assim que funciona. Você está antecipando por vontade própria a morte do corpo, mas não o desencarne. São coisas distintas. Eu posso matar o corpo, né? Não dar condição mais dele viver biologicamente, mas a ligação perispiritual permanece. A gente falou isso no Céu e Inferno, me lembro disso. Então, aí vamos lá. Houve a morte. Suicida, no caso que você está trazendo. Qual era a intenção? Qual foi a intenção dessa morte? Vamos encontrar no Céu e Inferno o noivo, né, que à época era comum se usar punhais, e a noiva, então, descarta ele não aguenta, né, recusa, pega o próprio punhal e crava no coração, morreu, se matou, suicidou, não foi? Foi. O que diz lá no Céu e Inferno? Ele não tinha intenção. Foi um impulso, né, emocional, um abalo emocional, levou-o a esse estado, a esse ato. Um caso que eu vivi particularmente, um jovem que desenvolveu uma doença psíquica, né, e tomava remédio. E ele se matou de overdose do próprio remédio, mas não com intenção de morrer. Ele esquecia que tomava, foi lá, tomou de novo. Esqueceu, foi lá, tomou de novo, e acabou tendo problemas de overdose da medicação, morreu. E na espiritualidade, não foi recebido como um suicida. Entende? Porque a intenção não era se matar. Então, como o Valdemir falou, o Pada fala sempre isso, né? Cada caso, cada ficha vai ser analisada segundo vários parâmetros. Um deles, e principal, é a intenção. Qual foi a intenção desse ato que levou à morte? Ele estava fora da razão. Ele não queria fazer aquilo, foi induzido. Ele achava que, por exemplo, os kamikazes japoneses, né? Eles se matam em honra, em sinal de honra, né? Então, a cultura também pode influenciar. Tudo entra numa balança que vai ali modular o grau de responsabilidade diante daquele ato. E lá no capítulo 5 do Evangelho, tá? Suicídio é loucura, é o título da mensagem. Kardec diz que os loucos, ele coloca a palavra loucos, os loucos e os embriagados têm atenuante um caso de suicídio, porque não tinha a intenção de. Eles estavam fora do seu equilíbrio normal e acabam cometendo um equívoco dessa natureza. Mas, com certeza, Kardec diz lá no capítulo 5 que eles têm um atenuante nessa situação. Diga, obrigado. Valdemir, no caso dos pacientes, né, com morte cerebral, que a família autoriza a doação de órgãos. O fato dessa doação de órgãos
isso aí não vai beneficiar esse espírito de alguma forma? Vai dar algum atenuante a ele na espiritualidade? De novo, Ronald, não é cartesiano. Sim. Para uns pode ser, para outros não. Para alguns que não queriam doar o órgão e a família doou, isso pode criar um problema sério para ele. Ele pode sofrer com isso. Para outros, não. Para outros é matéria, é a roupa que o Mauro está falando. Ficou velho e jogou fora. Ele serve para outro, eu não quero mais. Então não dá para fechar. Vai ser bom, vai ser ruim. Pode ser bom para alguns, pode ser ruim para outros. Em princípio, é um ato nobre. Até em função pela gratidão da família que recebe, pelas orações que vão fazer a benefício dele, se podem, com certeza pode e deve, né? E isso vai ajudar. As orações vão sempre ajudar. Mas não dá para fechar, é sempre assim, dessa maneira, ou desta ou daquela maneira. Inclusive, a legislação, né, agora está previsto aí com essa mudança da nova identidade, o cidadão declarar na própria identidade: sou doador de órgãos. Sim, sou doador. Aí ali ele está assumindo, então facilita caso, até para a família. É o caso que a Rosângela falou agora há pouco, né? Exato. Eu quero doar meus órgãos. Ok. Então, para essa pessoa, já fica mais fácil. Agora, alguém que é apegado e que não quer, entendi, pode gerar dificuldade. Mais ainda. Diga, Neide. Mais ainda. Obrigado. Não, na verdade, eu só queria esclarecer. Mauro, independente do que a pessoa tenha feito, quando a gente desencarna, independente, o que eu entendo assim, se eu estiver errado, a gente vai receber uma ajuda. Agora, vai depender também do espírito, não é isso? Eu não sei se é isso. Aceitar ou não, porque muitas vezes, mas a ajuda vai vir, de qualquer maneira, para todo mundo. É isso? Então, Neide, olha só. Eu costumo dizer o seguinte: na espiritualidade não existe receita de bolo. E eu gosto muito de raciocinar em cima das evidências. Quais são as evidências que nós temos? Os relatos dos espíritos, né? Então, nós temos relatos, por exemplo, do próprio André Luiz, que, ao cometer o suicídio, no caso dele, o suicídio indireto, ele vai automaticamente para uma situação de perturbação atroz. A ajuda, qual é a ajuda que ele teve? Só quando ele mudou a situação dele, mudou a forma de pensar, para que a ajuda que estava ali pudesse ser percebida. Então, muitos descrevem que não receberam ajuda, mas não perceberam ajuda. É diferente, né? Então, o auxílio ele vai estar sempre presente porque Deus é misericordioso. Mas acontece de eu não perceber a ajuda, de eu não estar ainda pronto para aquela ajuda, de eu recusar ajuda e eu aceitar ajuda. Então, qualquer combinação dessa é válida. A condição do espírito é que vai determinar, vai ser determinante, né? Então, é isso. De novo, não existe receita de bolo, vai depender muito da nossa. Por exemplo, o caso que nós já contamos aqui algumas vezes. Uma trabalhadora lá da Mansão do Caminho. A senhora trabalhava lá há mais de 25 anos na evangelização, uma trabalhadora fantástica, dedicada, amorosa, morreu. Qual foi a dificuldade que ela própria gerou? Ela não aceitava ter morrido. Não, ainda tem muita coisa para fazer. Vamos levantar. Não sei o quê. Ficou horas nessa situação. E aí ela caiu em si, e disse: caramba, que bobagem que eu estou fazendo. Mudou, parou, fez uma prece, agradeceu aquele corpo, e no momento que ela fez isso, ela percebeu aquela pleiade de espírito, aquele grupo de espíritos que veio recebê-la por gratidão.
ao que ela fez. Se ela não tivesse tido esse estado de consciência, ela ia continuar ali. Ela gerou a perturbação. E não precisava, mas ela gerou. Mas, graças a Deus, ela teve lucidez de entender aquele equívoco e mudar rapidamente a sintonia. Parou, fez a prece, agradeceu e essa mudança de estado fez com que ela percebesse o auxílio que estava à sua volta. Então, veja como são diversas as possibilidades, né? Diga, Rosa. Acho que a Natasha queria falar. Mauro, só uma coisa, as possibilidades são diversas, mas a ajuda, pelo que eu entendo, vai estar sempre ali. Agora, se eu que não tiver pronta para receber por N motivos, aí ok, mas a ajuda sempre tem, não é isso? A ajuda está sempre pronta. Ótimo. Né? Na verdade, é essa. A ajuda estará sempre pronta. Se Para quem quer ser vai estar ao meu ajudado. lado, se não vai estar ao meu lado, se vai estar naquele exato momento ou não, isso depende de todos esses fatores e de muitos outros, né, para que aquilo aconteça. Mas que a ajuda está sempre pronta, está. No momento adequado, no momento correto, ela vai estar presente. E, às vezes, a gente nem precisa dessa ajuda. Olha o Bezerra quando desencarnou. Olha o Samson quando desencarnou. Estava ali enterrando, ali, ainda estava no velório e já estava batendo papo com Kardec na outra sala do lado. Então, ele já estava ambientado no mundo espiritual. Né? O próprio Bezerra ajudou na conclusão do desenlace do corpo. Olha que situação. Então, às vezes, nós estamos numa situação espiritual tão favorável que nem precisa disso. Né? Nós vamos nos reunir naturalmente com aqueles companheiros que estarão nos aguardando. Diga, Rosângela. Mauro, você podia explicar um pouquinho melhor essa questão da intenção dos suicidas, dos atenuantes? Porque, bom, alguém que pega um punhal e crava no peito, passa na garganta, sei lá, ele tem a intenção de morrer, né? Os motivos é que são diversos, né? Mas não é sempre num ato, né, de desequilíbrio o suicídio, é sempre num ato ou na maioria das vezes, tem É um ato algum. extremo. É um ato extremo. Então, Ninguém pode mas dizer que a aí não pessoa é um está. atenuante. Hã? Não é um atenuante de qualquer jeito, na maioria Não, de qualquer dos jeito, não. suicídios. Não, de qualquer jeito, não. Ah, Existem e qual suicídios é a diferença? planejados. Existem suicídios planejados. Existem suicídios inopinados. Existem suicídios induzidos. Existe uma série de situações que levam a pessoa ao suicídio. E isso é que Então, vai ser mas sempre levado é em um desequilíbrio, consideração. né? Hã? Mas é sempre um desequilíbrio, né? É sempre um desequilíbrio. Sim, então, mas motivado pelo quê? Quem já leu aí Memórias de um Suicida vai ver lá vários motivos que levaram e as consequências de cada um deles. Um foi porque não aguentou a mudança do padrão de vida. Vaidade, isso é motivo? Né? O outro Então, foi porque tem ficou um peso. cego. Hein? O outro foi porque ficou cego. O outro ficou cego. Camilo, né? Se Então, matou porque ficou cego. isso é motivo? Isso é algo que seja atenuante? Não. Então, nem todo desequilíbrio, claro que a pessoa está num grau de desarmonia, mas tudo bem, é o que eu costumo dizer às vezes, né? Explica, mas não justifica. Explica. Ah, E você, entendi, mas não justifica. e Agora, você tirar sua diferentemente própria de uma vida. pessoa que está fora da razão. A pessoa tem um surto psicótico. E vou agora entrar nessa nave que está me esperando. Pulou pela janela.
né? Qual é o grau de responsabilidade que essa pessoa está? Zero. Então, Um veja surto que as psicótico, situações são diversas. mas você tirar sua própria vida, né? Porque alguém te abandonou, porque seu amor não está correspondido, não sei o quê. Isso também não é um grau de orgulho, É, né? E falta de amor próprio. Então, é. também é, né? Isso tem um peso. É um peso. Tudo vai ser medido. Mauro, me permita uma parte, só para Não. talvez ajudar. Qual é o histórico dessa pessoa? O que ela já fez? E nessa encarnação, na outra, na outra, na outra, na outra. Será que ela não tem créditos para receber ajuda? Porque um momento de impulso, de impulsão, de impulsividade, ele pode fazer uma bobagem. Mas ele pode ter um histórico todo de benefícios atrás dele. E isso vai servir. Todo bem que você fizer vai ser seu advogado em qualquer lugar que você estiver, em qualquer tempo. Então, pode ser. Não tô afirmando, a gente não conhece a história do caso lá. Kardec não entra nesse detalhe. Só disse que ele pegou o punhal e enfiou no peito. Mas ele pode ter um histórico de caridade, de pessoas boas, e naquele ato de impulsividade cometeu um desequilíbrio. Desequilíbrio? Sim, totalmente desequilibrado. Mas naquele momento. Tanto é que ele teve atenuantes nas suas dificuldades. Não sei se facilitou a tua vida aí ou se compliquei mais ainda. Não, é porque se você for pensar em histórico, ok, né? Até quem planeja ou quem se suicida porque o padrão de vida caiu, ele também pode ter um histórico, né? Sim, pode. Da vida que atenue. Todo Quer mundo, dizer, todo mundo tem um histórico que beneficia ou que agrava. Mas todo mundo tem um histórico. sim. Então, é justamente isso que eu queria saber, porque a princípio vai contar o passado de outras vidas e, quer dizer, o desequilíbrio momentâneo, por qualquer motivo aqui, é um desequilíbrio, né? Perfeito. Diga, Pedrão. Lembrando que toda pessoa que já tem a intenção de tirar a sua própria vida, ele já está ali recebendo uma ajuda, né, da espiritualidade, no sentido que ele mude de ideia. Eu me lembro de um caso na Rádio Rio de Janeiro, que foi contado na Rádio Rio de Janeiro, de um rapaz que queria se suicidar, pegou um táxi, e lá dentro do táxi o motorista estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E o rapaz começou a ouvir a Rádio Rio de Janeiro também. Aí ele falou, não, essa é a Rádio Rio de Janeiro, fala disso, fala aquilo. E o rapaz simplesmente desistiu do suicídio e passou a ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Então você vê a importância. Ele tinha a intenção, mas foi ajudado para não cometer o ato que ele estava pretendendo fazer, né? É isso, Pedrão. Essa é uma história bem conhecida lá na rádio, de alguém no centro de São Paulo ouvir uma rádio AM no Rio de Janeiro. Uma rádio pobre, pequena, ouvir em São Paulo. E levar uma pessoa a desistir do suicídio. Isso é um fato que nós recebemos o e-mail dessa pessoa narrando, ou a própria pessoa narrando a situação. Diga, Verônica. E tem o caso também, né, do livro, do filme de Kardec, eu acho, que o rapaz achou um livro dos espíritos. Isso. E também ele queria se suicidar, né? Quando ele pegou aquele livro, ele desistiu da ideia de tirar sua própria vida. Perfeito. Diga, Verônica. Fala. Oi. Vocês sabem quem me ajudou muito a tirar essas ideias da minha cabeça na época que meu filho se foi? Foi o Gerson Simões Monteiro. Eu ficava tão doida que eu perturbava ele o tempo todo. E além de eu perturbá-lo, o que eu ouvia dele foi me acalmando. Foi uma coisa inacreditável, aliás, acreditável, né? Eu não sabia o potencial que aquele ser humano tinha
para tirar uma pessoa dessa ideia do suicídio. Isso aconteceu comigo. Graças a Deus. Foi ele. Eu faço orações para ele até hoje. Eu não consigo tirar ele mais da minha memória. Entendeu? O Gerson tinha muito cuidado com o suicídio. Tanto é que ele escreveu o livro, né? O Suicídio e Suas Consequências. Ele sempre teve cuidado em orar, em tratar, cuidados com carinho dos irmãos que atentaram contra a vida. É verdade, ele foi assim fundamental. E deve estar sendo no mundo espiritual ainda, né? Com certeza. Tá bom, obrigado. E com isso nós não saímos do primeiro parágrafo. Na semana que vem a gente retoma aqui o início do item, né? Vamos ter que recomeçar na semana que vem, porque fizemos só o primeiro parágrafo de Kardec. Mas isso é muito bom. Né? Quanto mais se discute, mais amplitude se tem do texto, da compreensão do texto. É isso, Maurinho, está contigo. Obrigado, Valdenir. Obrigado a todos. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos pedir a Carol. Carol, você pode fazer a nossa prece, querida? Por favor. Vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais um dia de estudo, agradecendo por mais uma oportunidade de ampliarmos os nossos conhecimentos, de estudarmos mais essa doutrina, agradecendo também ao Valdenir e ao Mauro a disponibilidade, a paciência, nos ensinar a cada dia um pouquinho mais. Que Jesus abençoe a todos nós que participamos, aos que não puderam participar, a todos aqueles a quem os nossos pensamentos possam alcançar, que a gente possa ter uma noite tranquila de sono, que amanhã a gente continue aplicando os nossos estudos dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Carol. Notícias do nosso irmão Márcio, né? Ele está passando bem, a cirurgia correu tudo bem. Tá bom? Já tirou o dreno, graças a Deus. Que bom. Manda um abraço grande para ele, Jorge. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Gente, um beijo grande, uma semana feliz. E amanhã estaremos lá na rádio, na nossa casa, né, continuando nossa trajetória em busca de conhecimentos, tá bom? Beijo grande. Boa noite a todos. Sexta-feira a gente já tinha chegado a 50.100. Boa noite a todos. 50.100 já, que maravilha. Sexta-feira a gente tinha chegado a 50.100. Maravilha. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.